O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual a gente vai repercutir as crises políticas na Bacia do Caribe. Cheque. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Presidente do Haiti, Jovenel Moïse, é assassinado a tiros em sua residência em Porto Príncipe. Bem, Felipe, não é toda semana ou quinzena, né, que temos um magnicídio, né? Inclusive, não me recordo na breve trajetória do xadrez verbal de outro caso como esse. Assim, de cabeça me pegou desprevenido. Eu lembro da morte do Kennedy, mas foi antes do podcast. Brincadeiras, né, à parte, de fato uma situação, né, deixou aí muita gente meio perdida, né, muita gente escrevendo pra gente, né, falando, pô, vocês têm que falar disso, me explica, blá, 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 o que tá acontecendo. E a gente meio que respondia, a gente também tá tentando entender, né? E o que acontece, né? Vamos lá, primeiro a parte factual, né? Que ele estava na sua residência, junto com a sua esposa, a primeira-dama, Martine Moïse, e ele, na madrugada, homens armados invadiram a residência. Madrugada de 7 de julho, só para situar. Isso, de 6 para 7, né? E ele foi morto a tiros. Tá? E a primeira-dama ficou gravemente ferida. Ela depois foi removida de avião para os Estados Unidos. Ela foi submetida a uma cirurgia também, salvo engano. Em Miami, né? Que tem uma conexão com o Haiti, inclusive tem uma grande comunidade haitiana, né, na principal cidade da Flórida. E ela, nesse momento, ela passa bem, ela já fez uma declaração pública, porém, ela ainda está sob cuidados hospitalares. E os dois filhos do casal estavam na casa também e se esconderam, conseguiram passar despercebidos pelo o grupo que entrou na residência. Pois é. Então, assim, vejam que o que a gente tem de factual é muito pouco. E aí começa, é claro, né, os buracos na história, na trama. A primeira coisa é: quem gostaria de matar o Jovenel Moïse? Muita gente. Tá? Quem teria capacidade de matá-lo já são outros 500. Por que eu disse que muita gente gostaria, né, de matá-lo? Porque aí os nossos ouvintes devem se lembrar que várias vezes a gente comentou das eleições haitianas serem adiadas, até o ponto de serem adiadas de maneira indefinida, e que ele estava centralizando o poder na sua figura e inclusive queria fazer, né, aquele referendo sobre a Constituição também para, eventualmente, concentrar poder na sua figura. E lembrando que o Haiti funciona num semipresidencialismo, né? Porque existe a figura do primeiro-ministro e, por conta da pandemia, né, o Moïse, que inclusive estava indisposto com o seu próprio partido, estava governando por decreto, né? E cabe lembrar também que o processo de eleição dele não foi dos mais tranquilos, porque tivemos uma primeira eleição em 2015, no qual ele liderou no primeiro turno, mas não houve um consenso para a realização do segundo turno. E no ano seguinte,
ele ganhou no primeiro turno, mas uma eleição com pouca representatividade, né? Porque numa população de mais de 10 milhões de habitantes, ele teve o voto de pouco menos de 600 mil. Pois é. Então, a sua lembrança de que ele governava por decreto é, inclusive, essencial, porque nós temos, tá? Não é que nós tínhamos, nós temos uma disputa interna pelo poder dentro do Haiti muito grande e um pouco, eu diria, amorfa. Né? O que eu quero dizer com isso? Dentro do mesmo partido você tem grupos diferentes, você tem grupos muito influentes que não são de partidos, você tem as gangues, os grupos criminosos que controlam algumas das atividades econômicas dentro do Haiti. Até porque, pela localização do país, ele é um entreposto, né, do sul do Caribe para a Flórida. Então, você tem gangues ali que controlam atividades como tráfico de pessoas, alguns dos fornecimentos de serviços, entre aspas, segurança, né, bom e velha milícia. Né? Muitas vezes o que, no contexto do Haiti, chamam de gangues, é algo que, se fosse no Rio de Janeiro, muito provavelmente chamariam de milícia. Né? Embora às vezes não tenha ligação direta com as forças de segurança. Então, novamente, o que não faltaria seria gente interessada em matar o Jovenel Moïse, tá? Em um assassinato, tá? Porque, como o Matias falou, estamos falando de um assassinato. A gente está falando, por exemplo, do Idriss Déby, lá no Chad, que morreu supostamente no fronte de guerra, tá? Com um morteiro caindo onde ele estava. Está falando de um assassinato. E, inclusive, existe, né, uma versão de que ele teria sido torturado antes de ser assassinado, que não foi algo repentino, né? Até porque, segundo relatos também, esse grupo, né, de mais de 20 homens armados chegou à residência do Moïse como um comando da DEA, né, da Drugs Enforcement Agency dos Estados Unidos, né, a agência federal contra o narcotráfico. Pois é. Então, assim, estamos estabelecidos que o Haiti está num estado, né, de baixíssima coesão social. O Haiti ainda, né, o Haiti tem diversos problemas recentes, como o terremoto de 2010, que é um dos terremotos mais destrutivos já registrados na história. Não é na história do Haiti, na história do Caribe, na história humana como um todo. Nós temos o surto de cólera, que foi levado por tropas do Nepal ao Haiti, tá? Durante a missão da ONU, durante a MINUSTAH. Sob o comando brasileiro. Tinha um presidente centralizador, num cenário de pouca coesão, num cenário ali de disputa pelo poder, disputa por influência. E aí você falou, né, que o grupo que o matou teria, né, tido acesso a ele sob disfarce de serem agentes do DEA dos Estados Unidos. E cabe lembrar também que já não é a primeira vez, né, de que um presidente haitiano é abordado por supostos agentes estadunidenses, porque no caso do Jean-Bertrand Aristide, ele teria sido sequestrado por homens vestindo uniformes das Forças Especiais dos Estados Unidos, segundo a sua própria alegação. E esse grupo que o matou seria formado por 28 pessoas hispano-hablantes. Tá? A maioria seria... a maioria. A maioria seria falante de castelhano. Com um acento colombiano. Outro detalhe da madrugada é que, e aí alguns dos nossos ouvintes já devem estar se perguntando, já devem estar querendo nos bater via né, o aplicativo que ele usa, que é, mas esse presidente não tinha seguranças? Né? Sim, ele tinha, todos os seguranças saíram ilesos. Os seguranças saírem ilesos, para mim, significa uma das duas coisas. Ou o cara estava lá
fazendo a segurança do presidente, viu um grupo de 28 caras pesadamente armados vindo na direção dele, e a primeira coisa que ele fez foi jogar a arma dele no chão, a segunda coisa que ele fez foi levantar o braço, a terceira coisa foi falar, não tô vendo nada. E lembrando que 2 seguranças do Palácio Nacional não apareceram para testemunhar na última quarta-feira, dia 14, uma semana após o crime. Então, é o que você está dizendo. A gente tem seguranças que ou foram parte do esquema ou não estavam dispostos a botar a vida deles em risco pelo presidente, 28 caras armados, vários deles falantes de castelhano com sotaque colombiano. Então não foi uma operação de fundo de quintal, não foi uma operação mequetrefe, não foi um crime ali de uma discussão acalorada e alguém sacou uma arma. Não, foi uma operação muito bem planejada e aparentemente bem executada. E tem mais, Felipe. Porque o chefe da segurança presidencial, o Dimitri Herard, visitou Bogotá em 6 oportunidades. Às vezes ele pode ser torcedor. Do Milionários. Ele gosta do clima chuvoso de Bogotá. Bogotá é altitude. Altitude, sim. Então, às vezes é isso. Tá cansado do calor caribenho, né? Vai passar uma temporada na capital colombiana. Pode ser, né? Gosta muito de café. Se bem que tem café no Haiti também, né? Mas... quer dizer, tem café em todo lugar, mas, vocês entenderam. Tô falando de produção de café. Então assim, eu não sabia disso. É muito interessante essa informação que você trouxe para os nossos ouvintes e para mim. Então, né, esses são os desdobramentos iniciais. Aí, vamos lá. O que aconteceu depois disso? Tá? Depois do assassinato, tá? A polícia haitiana declarou que entrou em confronto com alguns dos integrantes do grupo, tá? E 3 policiais haitianos foram tomados como reféns depois que a polícia cercou uma residência, uma casa onde ele estava. 3 colombianos foram mortos, 18 colombianos foram presos e 2 cidadãos, 2 haitianos com cidadania dos Estados Unidos também foram presos. 5 outros homens, tá, estão fugitivos. Parte da população ajudou na busca pelos suspeitos, incluindo aí tacando fogo em carros, que a polícia criticou porque pode ter destruído eventuais provas. Parte dos suspeitos invadiram a embaixada de Taiwan e se esconderam nos jardins. E daí cabe aclarar que a embaixada estava vazia justamente após o magnicídio, né? Foi uma determinação de Taipei de que o corpo de diplomatas deixasse o local e buscasse segurança. E aí o embaixador, ele abriu mão da extraterritorialidade, autorizou a polícia a entrar na embaixada e pegar os caras, tá? Então nós temos ainda 5 pessoas desaparecidas. Então essa é a segunda fase. Primeira fase, assassinato. Segunda fase, busca, confronto e prisão. O governo haitiano disse que todos os envolvidos eram estrangeiros, mas vou lembrar, 2 deles eram cidadãos dos Estados Unidos, mas de origem haitiana. E desses 28, 21 serviram no exército colombiano. Então veja só, é uma coisa que a gente falou no programa sobre os protestos na Colômbia, que você deu uma aula para os nossos ouvintes, e a gente comentou que a Colômbia é um país que, em proporção ao seu PIB,
gasta muito com forças armadas e isso gera uma sociedade militarizada. E um dos efeitos dessa sociedade militarizada é que você vai ter caras com treinamento militar profissional, tá? A gente não estamos falando do cara que vai jogar airsoft de roupa camuflada achando que é o Rambo, tá? Estamos falando de cara com treinamento profissional militar e que vira mercenário depois. Que vai trabalhar desde com, sei lá, segurança privada até, eventualmente, né, um assassinato de presidente por aí. Inclusive, já estão apontando vínculos desses homens com a empresa Steel Security, que está baseada na Flórida, cujo diretor é um venezuelano, o Antônio Intiago Valera. Um dos cidadãos estadunidenses de origem haitiana foi, e aí entra o que você mencionou também, foi comprovadamente um informante, né, do DEA, um informante sobre drogas, né, sobre esquemas de drogas e tal. A informação foi confirmada pelo próprio DEA, tá? A identidade dele não foi revelada, até por conta, imagino, né, das investigações que ele fez parte, das informações que ele forneceu. Foram né, divulgados os sobrenomes apenas, né, Solages e Vincent. Segundo a imprensa dos Estados Unidos, o New York Times, eles na verdade não teriam sido nem informantes, ele teria sido tradutor, mas, né, de qualquer maneira... Lembrando então, que a língua mais falada no Haiti é o creole, né? Que é a mistura do francês com línguas africanas e nativas ali da ilha, que é compartilhada com a República Dominicana. Então, primeira fase, assassinato. Segunda fase, prisões. Terceira fase, quem foi? Tá? Um dos primeiros denunciados, tá? Um dos primeiros suspeitos, inclusive, que foi preso, é um médico haitiano que vive na Flórida, tá? Chamado Christian Emmanuel Sanon, de 63 anos de idade, que teria contratado esses mercenários e que, segundo o diretor da Polícia Nacional do Haiti, o Leon Charles, ele chegou ao Haiti no mês passado, em junho, com objetivos políticos, tá? Que ele desejava o assassinato do presidente para ele se projetar como um possível presidente. Tá? Então, assim, a ideia de que, olha, eu venho dos Estados Unidos, eu quero salvar o Haiti, né? Eu sou de origem haitiana, mas nos Estados Unidos eu sou médico, eu amo as pessoas, eu sou um cara moderno e tal, enfim, um salvador da pátria. Tá? Basicamente isso. Ele gostaria de bancar o papel de salvador da pátria. E, segundo o New York Times, um professor de engenharia civil em Porto Príncipe, o Michel Planchet, disse que o tal médico entrou em contato com ele para eventual formação de governo e que ele se dizia um enviado de Deus para salvar o Haiti. Tá? Então, tem esse detalhe ainda bem messiânico. Tá? E aí, o Haiti prendeu esse médico, porque, repito, ele estava em território haitiano. Tá? Ele mora na Flórida, mas ele foi para o Haiti no mês passado, ele estava em território haitiano e foi preso. Então foi ele? Não dá para a gente saber. Por quê? Nós temos agora outros, né, suspeitos. Um desses suspeitos, inclusive, é parte do próprio governo haitiano. Mais especificamente, segundo o depoimento de alguns dos mercenários colombianos, um dos envolvidos, né, no esquema que receberiam $3.000 por cabeça, tá, para o serviço, para a operação, um dos envolvidos no esquema seria ninguém mais,
ninguém menos do que o Claude Joseph, que era o primeiro-ministro interino e agora é o presidente interino. Então, assim, ele teria sido, né, um dos envolvidos, né, um dos mandantes do crime, para ele mesmo, eventualmente, se tornar o presidente. Tá? Repito, quem falou isso, quem incriminou o Claude Joseph, são 3 dos mercenários colombianos. E também outro político de sobrenome Joseph, não sei se tem parentesco, o João Joel, que é um ex-senador, também recai essa suspeita, né? Mas assim, esse Joseph e o Sanon, de acordo com o meu xará, o Mathias Pierre, e daí é até curioso porque no francês geralmente a grafia é Mathias, né? Não é Matias com, aqui pelo menos a grafia mais germânica com TH. Ele desconfia desses dois, diz que eles não seriam os peixes gordos, segundo uma entrevista a Bloomberg, né, desse cidadão, que é o ministro das eleições, que é um ministério para ver como é complicada a transição democrática no Haiti. Você precisa de um ministério das eleições. E, falando em Joseph, nós também temos o Joseph Lambert, que é o chefe do Senado, presidente do Senado haitiano, e que ele diz que ele é o legítimo presidente interino agora. Tá? Porque o Claude Joseph, ele não teria sido empossado como primeiro-ministro, então ele não estaria na linha sucessória. Então vejam, o corpo do Jovenel Moïse mal esfriou e você já tem a briga pela sucessão. Tá? Por isso que, repito o que a gente falou antes, gente interessada, né, nesse assassinato, nesse vácuo ainda maior de poder, não faltaria. Tá? Então, por isso que ainda nós temos aí muitas possibilidades. Ô Felipe, e só para fazer um complemento, um dos estadunidenses de origem haitiana que você tinha se referido, né, que você só falou os sobrenomes, eu acabei achando os nomes deles, e o Solages é James e o Vincent é Joseph também, né? Acho que é um nome bastante comum no Haiti. Inclusive, assim, total digressão, né? Mas o pessoal fala muitas vezes dos países muçulmanos, né? Em que lá todo mundo é Mohamed e tal. Mas os nomes mais comuns no Brasil são José e Maria. Maria, inclusive, é o primeiro assim disparado entre as mulheres. E no Haiti tinha muito também essa questão de dar nome para o santo, né? O santo do dia. Tanto é que um dos principais líderes da independência do Haiti é o Toussaint, que nasceu no dia de Todos os Santos. Olha só. O nome dele é Todos os Santos. Cara, nunca tinha reparado nisso. Você é um gênio. Mas... E voltando às conexões colombianas, né, agora na conspiração do José, a Colômbia mandou o chefe de inteligência nacional para o Haiti. Tá? Para você ter uma ideia. O Jimmy Cherizé disse que o assassinato do presidente foi uma conspiração internacional. Tá? Se você não sabe quem é ele é o líder da G9, que é um coletivo de 9 gangues em Porto Príncipe, que é a maior gangue, né, do Haiti. E como eu disse, quando a gente fala gangue, é uma coisa muito mais com uma presença econômica e política, né, muito maior do que o termo gangue parece. Porque se ouve o termo gangue,
né? Você pensa naqueles filmes dos anos 80, que, né, o clipe do Michael Jackson, sabe? O próprio filme Shotas, que fez um sucesso aí na contracultura. Você sabe que muita gente tá rindo agora, né? Mas é Shotas de atiradores, né? Mas, enfim. Então, ele, que é um dos líderes, né, o líder de uma das principais gangues, disse que se trata de uma conspiração feita pela polícia e pelos ricos comerciantes ali, pela classe de negócios, e disse que se as pessoas, né, não se entrarem no acordo, é possível que a violência cresça. E aí ele fez também declarações xenófobas, dizendo que é a hora dos haitianos retomarem o controle do país, dos sírios e dos libaneses, tá? Que nós temos uma comunidade, né, sírio-libanesa no Haiti bastante grande, inclusive no mesmo processo que tivemos a criação original né, a primeira grande leva de sírios libaneses para o Brasil. Tá? Então, e em outras regiões do Caribe também, né? A gente, no programa sobre o Panamá, no Fronteiras Invisíveis do Futebol, a gente fala do Clube Árabe, né? Que era uma das potências do futebol panamenho. Aí nós temos, então, a próxima fase, né? Que é a questão da repercussão internacional. Como a gente mencionou, a Colômbia mandou o chefe de inteligência, os Estados Unidos mandou investigadores do FBI, também mandou ali uma missão médica e técnica. Hoje, os Estados Unidos anunciou que vai mandar 500 mil de doses de vacina para o país contra a Covid. Lembrando que o Haiti é um dos poucos países do mundo que ainda não administrou nenhuma dose, tá, de vacina. E o que acontece? O Claude Joseph, que é o primeiro-ministro interino e que se declara presidente, ele disse que é importante a presença, o retorno de tropas da ONU ou de tropas dos Estados Unidos, tá, no país. Os Estados Unidos mandou essa missão técnica, tá? E a intenção seria avaliar um eventual auxílio humanitário ao Haiti e não necessariamente a presença de tropas, tá? Uma ajuda humanitária e também a presença de policiais. E aqui, meu caro Matias, eu queria aproveitar aqui o Nelson de Sá, da Folha de São Paulo. Ele fez o resgate de uma declaração muito interessante. Na verdade, ele repercutiu um resgate feito pela Associated Press. Na Associated Press, o Joshua Goodman lembrou que o então senador Joe Biden disse numa entrevista à PBS em 1995 que, abro aspas, se o Haiti, uma coisa horrível de dizer, mas se o Haiti afundasse silenciosamente no Caribe, não importaria muito. Tá? Quem disse isso é o atual presidente dos Estados Unidos, aquele cara que todo mundo achava que era um puta cara legal, né? E a gente falando aqui que, olha, ele ainda é um possível presidenciável dos Estados Unidos, né? Então, basicamente disse que o Haiti podia afundar no Caribe. Tá? Eu acho, inclusive, que antes do Haiti afundar no Caribe, seria o caso dos Estados Unidos, né, devolver a grana que eles extorquiram de juros abusivos ao financiar a extorsão cometida pela frota francesa contra o Haiti, tá, no valor de 21 bilhões de dólares em valores atuais, que é maior do que o PIB haitiano. Tá? Para quem não sabe do que eu estou falando, vocês podem ler lá a minha coluna na Gazeta sobre o Haiti recente, ou ouvir o Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o Haiti, em que a gente conta quando a França agiu que nem no Poderoso Chefão. A França mandou uma frota para o Haiti, tá, em 1825, o país já estava todo detonado da Guerra de Independência, falou, então, se vocês não pagarem a gente pela propriedade que a gente perdeu, inclusive essa propriedade, parte dela eram as pessoas escravizadas, né, a gente vai recolonizar vocês, a gente vai reduzir vocês a colônia de novo, em valores atuais,
essa extorsão dá 21 bilhões de dólares, porém ainda tem a grana dos juros que foram pagos. E é sempre importante lembrar que o Haiti é o segundo país a se tornar independente nas Américas e o único no qual os escravos foram protagonistas do processo revolucionário. Pois é. E o Haiti, na época, correspondia a uma bela fatia do PIB francês, nas estimativas, é claro, não existia medição do PIB na época. E o Haiti só terminou de pagar essa extorsão em 1947. Eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes já conheceram alguém que nasceu antes de 1947. Que conheceu alguém que nasceu quando o Haiti ainda estava pagando pelo reembolso das pessoas que se libertaram da escravidão. Pra vocês verem que surreal. Retornando, né, temos essa missão técnica dos Estados Unidos no Haiti, só que, vejam só, como você vai fazer uma missão da ONU, ou como você vai fazer uma missão unilateral dos Estados Unidos, né, se você não tem sequer um governo legítimo? Porque ninguém questiona que o presidente do Uruguai é o Lacalle Pou. Aí vamos supor que acontece alguma coisa no Uruguai, acontece, sei lá, um incêndio numa área florestal. E o Lacalle Pou vira para o Jair Bolsonaro e fala: presidente do Brasil, você pode mandar uns bombeiros aqui para ajudar a gente, pode mandar paramédicos e tal? Pronto, não tem como questionar isso. Agora, no caso do Haiti, você tem um presidente que já governava por decreto, era questionado morto, um primeiro-ministro interino que se declara presidente, um chefe do Senado que se declara presidente, ninguém sabe ainda quem mandou matar o presidente, se é que vamos saber um dia, se é que vamos saber direito o que aconteceu nessa coisa toda, né? E dependendo de quem esteve envolvido, cara, eu não me apegaria, eu não faria muitas amizades com esses mercenários colombianos. Porque os próximos anos vai ser só queima de arquivo, tá? Então, aí você tem como talvez a principal voz dentro do Haiti, o líder da gangue G9, e aí, obviamente, você não vai ter o governo dos Estados Unidos, Anthony Blinken, falando, não, vamos negociar com o líder da gangue G9, né, o Jimmy Cherizier. Então, mesmo a ideia de você ter uma missão internacional para tentar ajudar na estabilização do Haiti, como teve no início dos anos 2000, e que estava funcionando, de certo modo, até o terremoto, e o terremoto acabou complicando muito as coisas, e incluindo a participação brasileira. E vamos lembrar que a participação brasileira era na liderança da missão militar. A missão da ONU como um todo era sob liderança do Chile, e incluía também alguns profissionais médicos e tudo mais. E só para efeito de comparação, o Chile também foi atingido por um terremoto em 2010, com uma magnitude maior do que do haitiano, só que justamente por ser um país com uma infraestrutura contra esses incidentes geológicos, teve um número de baixas muito menor, né? O Haiti não consegue nem quantificar a quantia de baixas, enquanto que o Chile, além de quantificar, é muito menor o número do que do Haiti. E ainda tem outra coisa, meu caro Matias, que torna a situação haitiana ainda mais angustiante, que é, depois do terremoto, 5 furacões já bateram no Haiti. Tá? Então é sempre, né, notícias de pessoas desabrigadas, pessoas mortas. Hoje em dia, e aí existe outro problema de longo prazo dentro do Haiti, e infelizmente eu não vou me lembrar de quem compartilhou isso no Twitter. Alguém que eu sigo compartilhou no Twitter uma matéria com um cientista político haitiano-canadense, né? Nós temos muitos haitianos no Canadá, até pela questão do Quebec, né? Do idioma francês. E ele falando que o Haiti ele ainda sofre com um problema que é, basicamente, a maior parte da população haitiana com capacitação técnica, científica ou acadêmica, hoje vive fora do Haiti, né? Então, o Haiti tem um problema de desastres naturais,
duas ditaduras violentas recentes, uma extorsão histórica, brigas fraticidas internas, uma fuga de cérebros extremamente grave, né, uma evasão de pessoas. Mesmo aqui no Brasil, quando a gente falou de haitianos no Peru, em São Paulo, acho que foi uma vez o Bom Dia São Paulo fez uma matéria sobre um dos centros de acolhimento de haitianos na região central da cidade, e falando que, por exemplo, que você tinha pessoas ali que estavam procurando emprego e estavam conseguindo empregos eventualmente abaixo da capacidade deles, porque era, por exemplo, um engenheiro formado, que veio para o Brasil disposto a tentar uma vida nova, enfim. Então, e a gente não fala isso com paternalismo, coitado dos haitianos e tal. Não, é importante frisar que o Haiti sofreu um caso, talvez o maior caso de extorsão da história, pela França, sua ex-potência metropolitana, e depois pelos Estados Unidos, ao ponto dos Estados Unidos, famosamente, ocupar o Haiti, e a primeira coisa que os Marines fizeram foi pegar o ouro que estava nos cofres haitianos, botar num navio e mandar de volta para os Estados Unidos, porque era o medo do calote haitiano. Tá? Então, assim, tem problemas externos, tem problemas internos, como eu disse, as duas ditaduras violentas de Papa Doc e Baby Doc, tem problemas sociais internos também, tem os desastres naturais. Então, a situação haitiana não é simples. Não é algo que dá para discutir / resolver numa discussão no Twitter, por exemplo. Não, a culpa do Haiti é dos franceses. Não é só dos franceses. A culpa do Haiti é do Papa Doc. Não é só do Papa Doc. É do terremoto. Não é só do terremoto. É simplesmente um caldeirão, né? Uma grande fusão de fatores complicadores que levam a esse vácuo de poder e ao Haiti hoje ser virtualmente um estado falido, né? E enquanto você falava muito bem, né, sobre esse acúmulo histórico, né, em relação à crise haitiana, eu estava pegando aqui os números, né, dos dois terremotos em 2010, só para ilustrar melhor o meu raciocínio anterior, de que no caso do Chile não passam de 1.000 mortos, né, em fevereiro de 2010, e no Haiti, no mês anterior, as cifras mais otimistas estão na casa da centena de milhares de mortos. Sem falar nos desabrigados, feridos, enfim, e que acabou tendo essa imigração em massa, né? Pois é, talvez a leva mais recente, mas que também é um processo que já ocorria. Mais alguma coisa sobre o Haiti, meu caro Matias? Só fazendo o gancho para a próxima pauta desse bloco, né? Cabe lembrar que no governo Moise houve um distanciamento da Venezuela e, por conseguinte, da Petrocaribe, o que explica também a crise energética que o país está vivendo, assim como a gente vai falar agora sobre Cuba. Pois é, né? Vamos aí para Cuba. Obviamente vamos falar dos protestos em Cuba, de como também não é uma situação... E o caso cubano, assim, a gente já falou isso algumas vezes, né? Cuba é talvez o maior espantalho do debate político brasileiro. Né? Eu diria latino-americano, né? Eu não tenho a sua experiência, a sua rodagem em relação aos nossos vizinhos, então, se você diz isso, eu acredito, eu não teria como dizer nem negar. Então, se você diz, eu acredito. Porque é aquela coisa, né? O golpe de 64 salvou o Brasil de ser uma nova Cuba. E aí, né? Não, mas Cuba é um país excelente que tem tudo de bom. Não, mas aí Cuba é a pior ditadura do mundo. Não, Cuba é um país extremamente democrático. Então, assim, obviamente eu estou sendo bem sarcástico, mas você sempre se discute Cuba
em duas versões sempre muito absolutas, 880, e eu não estou falando aqui eu sou isentão, eu estou no meio, alguma coisa assim. Não. Que essa postura ela sempre vai atrapalhar a interpretar uma coisa chamada realidade. E para mim, o exemplo máximo disso, me desculpe, as pessoas, não estou falando isso para ofender ninguém, mas o exemplo máximo disso é uma pessoa achar que critica um país dizendo que lá só funciona saúde, educação e segurança. Né? Diz muito mais sobre a pessoa do que o próprio país. Pois é, então assim, para quem não sabe do que eu tô falando, procura aí na internet, no Google, não tô inventando, não é uma hipérbole. Veja, o fato da pessoa, nesse caso, ser uma pessoa que vê Cuba com olhares 100% negativos, para essa pessoa, mesmo as coisas que funcionam e que são coisas importantes, né, são só isso. Ao mesmo tempo, como você vai ter, né, do outro lado, você também vai ter gente falando, sei lá, não, em Cuba você só não pode criticar o presidente. Tirando isso, tá tudo bem, né, como se também não fosse algo importante. Então, é sempre muito complicado a gente falar de Cuba. E outro disclaimer que eu queria fazer antes da gente começar é que os nossos ouvintes, felizmente, eles respeitam muito, né, a cobertura que a gente faz sobre alguns assuntos polêmicos, alguns assuntos que muitas vezes são tratados de forma caricata, como a Península Coreana. E querendo ou não, em relação a Cuba, nós enfrentamos o mesmo dilema que tem em relação à Coreia do Norte, só que talvez até ainda mais agravado, que é o seguinte... amplificado, né? Até por ser uma língua próxima e ter mais meios que cobrem a ilha. Então, assim, ouviram um barulho em Cuba. Tá? Você quer saber que barulho foi esse? A comunidade de dissidentes cubanos na Flórida vai dizer que esse barulho foi o corpo do Raul Castro caindo no chão, dizendo que ele infartou. O governo cubano vai dizer que esse barulho é o barulho do martelo do trabalhador cubano construindo a pátria. O governo dos Estados Unidos vai dizer que não tem barulho porque lá é comunismo. No comunismo não tem barulho, o som não se propaga. Eles só reclamam de gafanhotos. De grilos. Grilos. O governo venezuelano vai dizer que esse barulho é o barulho do fim do imperialismo dos Estados Unidos. Né? E no fim das contas você não sabe o que causou tal barulho. Se foi uma árvore, se foi um martelo, enfim. Eu estou dando um exemplo bem idiota para lembrar para os nossos ouvintes disso, que sempre vai ter muito ruído na comunicação devido a propaganda, desinformação e paixão. Tá? E a guerra de narrativas, né? Que está na propaganda. Os dissidentes cubanos na Flórida vão falar que o regime cubano está por um fio para cair. Né? Isso quer dizer que é verdade? Não. Isso quer dizer que é falso? Também não. Isso quer dizer o quê? Que a gente não pode se fiar apenas nesse tipo de fonte. Tem que sempre levar isso em consideração. E outro disclaimer, meu caro Matias, que acho interessante também a gente fazer, é que a gente vai focar aqui nas questões socioeconômicas da ilha. A gente vai falar da situação do cubano comum, tanto por ser uma abordagem diferente do que a gente costuma ver por aí, quanto também pelo fato de que a gente poderia ficar aqui horas falando do histórico de Cuba com os Estados Unidos, histórico de violações de direitos humanos em Cuba, sair do lugar comum também de ditadura comunista malvadona versus imperialismo yankee malvadão, sendo que, como a gente já falou, vai falar, governo cubano é um governo autoritário, é uma ditadura atualmente, goste ou não disso, e também existem pesados interesses da maior potência do mundo ali do lado. Uma coisa acaba muitas vezes, normalmente não anula uma coisa a outra. Então a gente vai tentar manter o foco no contexto socioeconômico dos eventos atuais, que é algo que não se comenta. O porquê você tem tantos cubanos foram às ruas recentemente,
além de interferência dos Estados Unidos, além de descontentamento com o governo, né? Então, qual foi o estopim para esse momento? Vamos lá. Antes mesmo da gente falar dos protestos, tem duas notícias, que uma delas, inclusive, acaba até se relacionando um pouco, né, aos protestos. Uma delas é que, no final de semana passado, tá, no sábado, dia 3 de julho, a seleção de futebol de Cuba foi eliminada da Copa Ouro, né, que é o torneio entre seleções da CONCACAF. Que é a confederação do Caribe, América Central e América do Norte. Isso. Eles foram eliminados por não jogarem contra a Guiana Francesa. Por que eles não jogaram? Porque o jogo foi realizado na Flórida e as autoridades dos Estados Unidos não forneceram vistos. Tá? Então vejam só, como um simples jogo de futebol entre Cuba e Guiana Francesa, a gente está falando de um jogo assim que, pensando no nível das seleções, não é o nível mais elevado, tá? A gente não está falando de um Brasil e Argentina, né? Mas mesmo um jogo simples como esse, por uma competição internacional oficial, acaba sendo prejudicado pelas questões políticas e pela relação com o governo dos Estados Unidos especificamente, tá? Então a seleção cubana perdeu, né, por WO e acabou sendo então eliminada da Copa Ouro, né, porque além da vitória para a Guiana Francesa, o time ausente é eliminado. A outra notícia... E entrou, se eu não me engano, a Guatemala no lugar. Eu não faço a mínima ideia. Quem estava tarado pela Copa Ouro no Twitter era o Marcelo Adnet. Cantou o hino de Trinidad e Tobago, enfim. Ele já fez um stand-up em papiamento, enfim. E a outra notícia foi que o ciclone Elsa passou por Cuba e pela Flórida, né, depois chegou na Flórida, porém passou por Cuba na segunda-feira da semana passada, dia 6 de julho, e pelo menos 200 mil pessoas tiveram que ser evacuadas, ficaram desabrigadas, e também a zona costeira, tá? Foram instalações na zona costeira e plantações perto da costa norte do país ficaram também danificadas. E tá? só uma errata aqui, Felipe, a Guatemala entrou no lugar de Curaçao por conta de um surto de Covid. E ninguém entrou no lugar de Cuba. Tô conferindo aqui. Meu Deus, o Curaçao tinha sido classificado antes da Guatemala, meu Deus. Que fase Guatemala? Tem muito neerlandês, né, jogando em Curaçao. Pode ser, isso, é o time C da Holanda. Então, essas duas notícias, agora vamos para os protestos, né? Começaram no dia 11, domingo, diversas manifestações contra o governo cubano em várias cidades da ilha. Cuba foi eliminada na fase preliminar. Não era ainda a fase de grupos. Ok. Daí a Guiana Francesa perdeu para Trinidad e Tobago nas penalidades no jogo seguinte. Os protestos começaram na cidade de cerca de 50 mil habitantes, chamada San Antonio de los Baños, que fica a menos de 30 quilômetros da capital Havana. E dessa cidade, eles acabaram se espalhando, incluindo com o uso de redes sociais. Daqui a pouco a gente vai falar mais de redes sociais e internet em Cuba. No que se espalharam, foram para outras cidades e, claro, Havana, a capital, né, a cidade mais populosa de Cuba, do país, foi para Santiago de Cuba, né, a cidade que fica no outro extremo da ilha também. A segunda cidade mais populosa. E os protestos tiveram, né, um auge, tá, do dia 11 ao dia 14 de julho.
Tá? Estamos gravando esse programa aqui já entrando no dia 17. Tá? Estamos aí nos primeiros minutos do dia 17, já passamos da madrugada. Dentre essas manifestações, nós tivemos episódios de saques, tivemos episódios de jornalistas sendo agredidos por contra-manifestantes, né, aquela coisa do manifesto, nesse caso, a favor do governo. Os manifestantes estavam usando o grito Pátria e Vida, que seria um joguete, né, com o lema da Revolução de 59, que era Pátria ou Morte, né, Pátria ou Morte. E também viralizou um reggaeton com essas palavras de ordem. E fazendo um lembrete importante, que a gente já fez anteriormente, quem quiser um detalhe mais aprofundado, também leia a minha coluna lá na Gazeta, ou tem o Fronteira sobre História de Cuba. A gente já falou acho que 20 vezes do Fronteiras nesse programa. Mas que é o seguinte, a Revolução Cubana de 59, ela é anacronicamente classificada como uma revolução socialista. Ela foi uma revolução essencialmente anticolonial. Ela foi uma revolução pela independência de Cuba, que até 1933 era oficialmente um protetorado dos Estados Unidos, e essa situação continuava de maneira extraoficial nos anos seguintes e pela ditadura Fulgêncio Batista. Quando, por exemplo, Cuba não poderia fazer alianças militares sem autorização dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha, por tratado, o direito de intervir no governo cubano. Isso é definição de protetorado, tá, gente? Então, o lema Pátria ou Muerte é muito mais parecido com o Independência ou Morte do 7 de setembro brasileiro do que com um lema soviético, tá? Alguma coisa assim. O primeiro governo cubano pós-independência teve diversos intelectuais liberais na sua composição, incluindo o primeiro presidente, o primeiro primeiro-ministro, logo depois da Revolução. O Fidel Castro vai declarar o caráter socialista da Revolução só em abril de 61, tá? Depois do racha entre as forças que derrubaram o Fulgêncio Batista. Outra coisa, os conservadores eram contra o Fulgêncio Batista. Porque o Fulgêncio Batista, quando abriu Cuba para os investimentos da máfia, que tem naquele documentário Poderoso Chefão 2, né, expandiu hotéis, cassinos e prostituição em Cuba. E Cuba, como a maioria dos países de colonização ibérica, é um país de maioria católica, ainda mais 100 anos atrás, né, em 1930 praticamente. Tá? Então, quando você tem essa abertura para os investimentos da máfia com jogo, prostituição, parte da sociedade de Havana conservadora também é contra o Fulgêncio Batista. O governo Eisenhower, republicano, reconheceu o governo revolucionário, porque eles já queriam derrubar o Fulgêncio Batista de qualquer jeito. Eu sempre lembro aqui que a primeira coisa que o Fidel faz depois de virar o primeiro-ministro é ir para os Estados Unidos, onde ele vai tomar Coca-Cola, comer hot dog na frente dos repórteres, para falar, olha só, adoro os Estados Unidos, sou amigo dos Estados Unidos. O Woody Allen satiriza isso depois no filme Bananas. Ele se encontra com o Richard Nixon para discutir a reforma agrária, o confisco de propriedades estrangeiras em Cuba, que não tem acordo. E o Partido Comunista Cubano é fundado só em 1965, quase 6 anos depois da Revolução. Tá? Então eu sempre faço esse lembrete, por quê? Porque por conta dessa visão estereotipada de Cuba que as pessoas têm, a Revolução Cubana de 59, ela sempre é tomada como uma revolução socialista, uma revolução bolchevique. Não, os socialistas foram os principais atores da luta armada, mas você tinha diversos setores contra o governo Fulgêncio Batista, você teve um racha depois dentre as forças da Revolução e um racha, inclusive, dentro do movimento 26 de julho, tá? Com militantes que não queriam uma aproximação com a União Soviética, que denunciavam o Fidel por essa aproximação com a União Soviética.
Mas enfim. E depois a própria saída do Che Guevara, né? De que pensava que até para algumas divergências com o Fidel, que o trabalho dele lá tinha sido feito, até porque ele era argentino e internacionalista e queria levar o modelo revolucionário para outras partes, por isso que ele vai para o Congo e depois para a Bolívia, onde acaba sendo executado. Pois é. Então, então, assim, quando a gente fala do lema da Revolução Cubana, não é um lema necessariamente socialista, é um lema da independência de Cuba, praticamente. De soberania nacional. Isso, e aí agora refrasearam como pátria e vida. A gente já vai chegar ao porquê do vida, né? Segundo, né, jornalistas, como eu mencionei, jornalistas da Associated Press foram agredidos, foram feridos. Tivemos, no total, segundo a oposição cubana, tá, cerca de 150 detenções, e tivemos, segundo a oposição cubana, 5 mortes. Segundo o governo cubano, nós tivemos uma morte, tá? Um morador de Arroio Naranjo, um bairro de Havana, e o Diubis Lourenço Terreda, de 36 anos, morreu num confronto com a polícia. Tá? Ele faria parte de um grupo que estava tentando invadir o prédio da Polícia Nacional e que foram detidos, né, obviamente, pela polícia. Tá? Segundo o governo cubano, vários policiais ficaram feridos com arremessos de pedras e que a morte não foi intencional, acabou sendo uma morte acidental. Tá? Mas, repito, segundo a oposição, foram 5 mortes. O governo confirma uma, tá? Agora, vamos lá. Feito esse resumão, esse resumo factual, né, qual a origem desses protestos? Tá? Esses protestos que, segundo a imprensa internacional, seriam os maiores desde 1994, tá? Lembrando que nos anos 90, Cuba enfrentou situações econômicas extremamente difíceis por conta do fim da União Soviética, que era o seu grande aliado, o seu grande parceiro comercial, econômico. Então Cuba enfrentou escassez, teve um endurecimento do embargo pelos Estados Unidos nos anos 90, a gente já vai falar do embargo, mas vamos lá. E esse movimento de 94 ficou conhecido como Malecornaço, porque o grosso do movimento se concentrou ali no Malecón de la Habana, que é a principal avenida beira-mar na costa norte da capital cubana, onde inclusive está localizada a embaixada estadunidense. Então, assim, os nossos ouvintes, novamente, me orgulho muito deles, e eles sabem, quem acompanha a gente há mais tempo, sabe que Cuba fez uma reforma constitucional em 2019. Nessa reforma constitucional, nós tivemos uma abertura tanto econômica quanto para direitos civis. Dentre essas reformas, nós tivemos reconhecimento de propriedades privadas, reconhecimento de investimento exterior, a restauração do posto de primeiro-ministro, separando então o primeiro-ministro do presidente, determinou limites de mandatos para o presidente, limite de idade também para o presidente, uma lei mais rígida contra a discriminação, a reintrodução do habeas corpus, que havia sido instituído pela Constituição de 1940, depois foi suspenso no governo Fulgêncio Batista e nunca havia sido reconstituído plenamente. Tá? Possibilidade de processar o governo por negligência ou danos, casamento entre pessoas do mesmo sexo, que depois foi submetido também a uma votação popular. Tá? Então, vamos lá. Por que eu estou falando disso? Porque uma reforma desse tamanho, ela vai
sempre levar a um período de adaptação. Ela vai causar um choque inicial de adaptação. E aí, junto com essa reforma, né, a Constituição passou a vigorar em abril de 2019. Um ano depois, temos a pandemia. E a pandemia também contribui para explicar esses protestos. Então, um fator inicial é a adaptação para uma nova Constituição que faz maiores aberturas. Tá? O governo cubano é um governo autoritário. A gente não pode hoje, e aqui eu sei que vai ter gente brigando comigo e tal, enfim, a gente não pode falar que em Cuba, por exemplo, existem liberdade de imprensa, liberdade de assembleia, porém, hoje, Cuba é menos autoritária do que era 10 anos atrás. Isso também é um fato. Até pela própria maior dissolução de poderes. Tá? Antes você tinha todo o poder concentrado na presidência. Hoje, não mais. Você tem o presidente, você tem o primeiro-ministro, você tem a criação do posto de prefeito nas assembleias municipais, tem um maior poder da Assembleia Nacional, que é o legislativo. Tá? Então, Cuba é um governo autoritário? É. Mas, com essa nova Constituição, iniciou um processo de abertura, isso é inegável. Vem a pandemia. A pandemia acaba não apenas prejudicando essa adaptação dessa nova Constituição, mas também causa grandes problemas internos a Cuba. Por quê? Primeiro, vamos lembrar, Cuba é um país que, devido ao embargo dos Estados Unidos, a gente já vai falar mais do embargo, tem dificuldades em obter o que a gente chama de moeda forte internacional, como dólares e euros. As principais fontes de dólares e de euros de Cuba eram o turismo, que acabou com a pandemia, e as remessas de dinheiro por cubanos no exterior. Com isso, e misturado, né, somado à crise na Venezuela, a crise da pandemia, né, e também a crise da PDVSA, que antecede a pandemia na Venezuela, Cuba passou a ter um problema em obter combustível. Por quê? Agora tem menos dólares e o meu principal fornecedor, o meu principal aliado é a Venezuela, e a Venezuela está passando por uma crise forte interna e também uma crise forte dentro da PDVSA, com falta de insumos, com fuga de cérebros e tudo mais. Então, Cuba passou a ter problema para adquirir combustível. O que isso significou? Apagões, racionamento de energia, tá? Já que boa parte da energia elétrica utilizada em Cuba é via usinas termoelétricas, tá? Então, veja como acaba sendo um efeito dominó. Junto com isso, nós tivemos também os casos de Covid dentro de Cuba, com pessoas ficando doentes, pessoas morrendo, pessoas indo para o hospital. Proporcionalmente, é importante destacar, Cuba tem menos mortes do que Brasil, do que Argentina, do que Peru. Muito menos. Tá? E se pegar países de populações similares, como a Bélgica, por exemplo, também. Então, é que no caso belga teve o que o Átila explicou, né? Que a Bélgica, um tempo, ficou declarando que tudo era Covid. Então, mas proporcionalmente, a pandemia em Cuba tem uma taxa de letalidade relativamente pequena. Porém, entra aquele disclaimer que a gente fez lá no início. Esses são os números oficiais. Se esses números compreendem, representam 100% a realidade,
não tem como saber direito. São os números que a gente tem. Mas a pandemia pode estar pior e os números estarem maquiados ou ter subnotificação. Eu não estou nem falando de maquiado por conta do governo. Estou falando, por exemplo, de subnotificação, que é o que a gente discutiu muito tempo com Átila sobre a Índia, em que as pessoas morriam em casa, eram sepultadas no seu vilarejo e mal tinha registro disso. Então, mas Cuba tem de letalidade 137 mortos por milhão. O Brasil tem 2.500 mortos por milhão, a Argentina tem 2.180 mortos por milhão, o Peru, que lidera proporcionalmente, tem 3.500 mortos por milhão. Então, mesmo que a gente pegar o número oficial e achar que ele representa 10% da realidade, ainda é um número bastante baixo. Contribuir o fato, claro, de que Cuba é uma ilha. Então você consegue controlar melhor quem entra, quem sai, e a saúde de quem entra e quem sai. Pois bem, e aí a gente fala bastante no programa com Átila, né, de Cuba desenvolver as suas próprias vacinas. E como o assunto aqui é sério, eu não vou fazer piadinha do programa espacial cubano, prometo. Mas um dos motivos de Cuba desenvolver a sua própria vacina é porque nessa falta de dólares, Cuba não consegue ter um poder de importar muitas coisas. Tanto que as primeiras vacinas, né, que Cuba recebeu ali, que foi um carregamento pequeno, foram da Rússia, meio que a fundo perdido. Foi quase doação. E aí tem um agravante nessa questão dos dólares, que é, com as reformas econômicas, que começaram com a nova Constituição, e aí os nossos ouvintes mais antigos, não precisa nem ser tão antigo assim, vão se lembrar, no final do ano passado, a gente falou também que Cuba iria incentivar os pequenos negócios, os pequenos empreendedores, iria acabar com as duas moedas nacionais. Porque você tinha, né, o peso cubano nacional de circulação interna e o peso cubano conversível, que era a moeda internacional de câmbio com o dólar. Cuba unificou as duas moedas e liberou a circulação de dólares no país. E o que aconteceu em janeiro de 2021, quando isso começaria a vigorar? Quando o Banco Financeiro Internacional de Cuba foi colocado em lista de sanções dos Estados Unidos. Tá? É importante lembrar que 243 medidas dos Estados Unidos nos últimos 60 anos se aplicam especificamente a Cuba. E eu já vou falar mais do bloqueio. Calma, tá? Espera aí, gente. Então, o país ficou sem a fonte de renda do turismo, sem a fonte de renda do dinheiro enviado pelos expatriados, que é importante em vários desses países. A gente falou de El Salvador outro dia, por exemplo. O próprio Haiti. Né? Muito bem lembrado. Tivemos, com isso, problema de aquisição de combustível, problema de aquisição de medicamentos, tanto que as primeiras organizações voluntárias que se articularam nas últimas semanas, né, antes mesmo dos protestos, era para, por exemplo, para enviar medicamentos a Cuba. Junto com isso, pandemia, apagões por conta da falta de combustível, e aí a população, com justiça, vamos frisar assim como nunca, tá? Fonte 48 em negrito. Pessoas têm o direito de protestar, seja no Brasil, seja na Colômbia, seja em Cuba, seja no Canadá, seja na Islândia, seja na ponte que partiu. Pessoas têm o direito de protestar. E abusos cometidos por autoridades, seja no Brasil, seja na Colômbia, seja na ponta que partiu, não justificam abusos de autoridades cometidos em qualquer outro lugar. Então não é porque a polícia colombiana matou não sei quantos manifestantes que a polícia brasileira vai poder fazer a mesma coisa. Tá? Então a população cubana tem o direito sim de protestar. E antes que alguém diga que isso daí é uma postura liberal, contra-revolucionária e tal, quem falou isso foi o senhor Miguel Díaz-Canel, que é o presidente de Cuba. Aí eu abro aspas para o presidente cubano, que
algumas pessoas que estão se manifestando são movidas por interesses escusos, por agentes imperialistas dos Estados Unidos e por sentimentos contra-revolucionários e não patrióticos. Porém, ele também disse que existem muitos sentimentos legítimos, tá, nas manifestações, e que essa minoria de contra-revolucionários não pode sequestrar as manifestações. Temos pessoas insatisfeitas, incompreendidas, com desejo e direito de expressar algum problema. Até porque a oposição histórica ao processo revolucionário é cada vez minoritária, né? Porque a gente está falando de filhos da Revolução e que estão se sentindo mal representados, né? Porque não houve essa transição política, justamente. O Miguel Díaz-Canel é um exemplo, ele acaba sendo um símbolo disso, mas a maioria da juventude, ou mesmo a população economicamente ativa da ilha, se sente ainda apartada do processo político. Então, essa fala do atual presidente é muito sobre isso, né? Sobre esse sentimento generalizado. E enquanto você falava, meu caro Matias, me bateu uma coisa aqui na cabeça, que eu acho que é interessante também de colocar, que é possível também que um dos elementos desses protestos, a gente falou da nova Constituição, e que a nova Constituição ela gera um choque, mas ela também gera expectativas. Sim. Então as pessoas podem ter pensado, putz, com essa nova Constituição vai melhorar, as coisas vão melhorar, vão poder fazer isso, aquilo, e aí, pum, vem essa série de problemas, vem os apagões, e aí as pessoas estão frustradas. Elas já estavam insatisfeitas e agora também estão frustradas. Até porque o grosso dessas manifestações não é uma reação conservadora, né? É justamente pessoas que têm uma expectativa maior nesse processo. Isso é algo interessante da gente pensar aqui no Brasil, né, quando a gente fala dessa visão às vezes caricata sobre Cuba. Tinham elementos da manifestação que são pró-Estados Unidos, você tem opositores ao regime que querem o fim da ditadura, que era um dos gritos, inclusive, né? A liberdade, fim da ditadura, não estamos com medo, mas que também não são necessariamente pró-Estados Unidos, tá? Não são o contra-revolucionário reacionário. São pessoas que, como você mencionou, têm expectativas, têm descontentamentos legítimos e querem uma maior abertura. E também tem as pessoas que se manifestaram contra o governo, mas que defendem esse modelo de governo, que defendem a revolução, o legado castrista, digamos assim. Tanto que se você olhar em algumas fotos, você vai ver bandeiras do movimento 26 de julho, que era o movimento do Fidel Castro. Tá? Então, também não é preto no branco assim. Tá? E aí, claro, aí entra o que talvez tenha sido a pior decisão, pior declaração do Díaz-Canel, que foi quando ele falou que as ruas devem ser tomadas pelos revolucionários. Né? E, com isso, ele incentivou, basicamente, que as pessoas pró-governo fossem às ruas e nós tivemos confrontos entre pessoas pró e contra governo. Ele não falou, olha, vão lá e encham as pessoas de porrada. Mas quando ele fala que as ruas, né, são dos revolucionários, então você tem um choque. E isso talvez tenha sido o mais lamentável da parte dele. Então, novamente, para a gente refrasear, para a gente recapitular, Cuba é um governo autoritário,
Cuba é um país que está num processo de maior abertura política e econômica, via uma nova Constituição, via novas regras e instituições econômicas. Cuba é um país que sofre muito economicamente com a pandemia, devido à questão da falta de dólares, e isso foi uma queda de mais de 10% do PIB ano passado. Pois é, cara, 10% do PIB do país, né? Pra você ver, porque né, os turistas é como entra dólares ali. Então, e isso leva, consequentemente, ao problema de comprar combustível, somado à crise na Venezuela, que leva aos apagões, que foram os, digamos, estopim das manifestações das revoltas populares. Outra coisa, né, a gente falou da vacinação, segundo o governo o governo cubano, Cuba já tem 15% da população completamente imunizada e administrou 64 doses a cada 100 pessoas, que é o 6º maior índice da América Latina pelo Our World in Data, tá? Que é um site que a gente sempre usa, o Atila também usa bastante. Então, esse é o desenho geral. Aí a gente chega em 3 pontos, outros pontos que a gente tem que se debruçar um pouco mais. O primeiro é a questão das internets. Por quê? Junto com essa abertura, né, nós tivemos também o início da abertura da internet em Cuba. Inicialmente com aqueles hotspots em praças públicas, né, de anos atrás a gente falou disso. Então, assim, a pessoa ela não tinha internet em casa, mas se ela ia na praça, na biblioteca da faculdade, tinha internet. E também a liberação de redes sociais, tá? WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo isso. Quando os protestos cresceram no dia 12, tá? O dia 11 começaram os protestos. No dia 11, a coisa ganhou muito mais corpo, né? Foi quando, inclusive, a internet brasileira foi a loucura e todo mundo era especialista em Cuba, né? No dia 12, o governo derrubou a internet para a população civil. E, aparentemente, a internet está derrubada até agora, até as primeiras horas do dia 17. Não teve nenhum sentido no contrário. Tá? Por quê? Porque parte das manifestações foi articulada pelas redes sociais. Tá? Uma coisa meio 2013 brasileiro. Tá? E, claro, um governo que derruba a internet inteira não é um governo que a gente pode colocar como transparente. A gente criticou isso quando o Irã fez isso, quando a Turquia fez isso. Então a gente tem que criticar quando Cuba faz isso, quando qualquer país faz isso. Tá? Menos a Nova Zelândia, porque é o governo da Jacinda, ela pode. Mas, e aí o governo cubano derrubou a internet e aí começou um debate que está ocorrendo, né, nesse momento em várias esferas inclusive mais capacitadas e mais interessadas do que nós, que é vai ter gente dizendo que a decisão cubana é correta, vai ter gente dizendo que, olha, Cuba, né, um governo pode ter a internet para o pessoal, mas sem as redes sociais dos Estados Unidos, tá? Porque as redes sociais são uma maneira dos Estados Unidos interferir nos outros países. Então, tem que ser que nem a China, que não tem Twitter, não tem Facebook, eles têm as versões locais, né? Tem lá o Weibo, não lembro agora o nome do WeChat, enfim. Lembrando que o Mark Zuckerberg é um encarne com Joe Biden, isso é fato. Tá? Então, você, politicamente falando, claro, ideologicamente, pessoalmente, eu não sei. Então, aí vai ter as pessoas dizendo, não, isso é uma forma de censura, isso não pode ser aceito. Então, tem todo esse debate sobre não apenas a internet, mas as redes sociais, tá? Nem Cuba, especificamente.
E uma notícia, né, de ontem, dia 16, foi que o governo dos Estados Unidos estaria avaliando se teria como, de maneira unilateral, restaurar, né, a internet em Cuba. Tá? O Joe Biden se referiu a Cuba no último dia 15 como um estado falido que está reprimindo sua própria população. Tá? E que não acho que o socialismo seja um sistema muito útil, isso é outra história, estamos considerando se temos capacidade tecnológica para restaurar esse acesso à internet. Junto com essa discussão, aí vai vir se isso é uma interferência ou não na soberania de outro país. E vai virar uma guerra tecnológica. Por quê? Porque eu tenho certeza que se os Estados Unidos der um jeito de, não sei como, tá? A gente não é o cara da TI, mas se os Estados Unidos conseguir restaurar a internet em Cuba sem passar pelo governo local, eu tenho certeza que alguém da inteligência cubana, alguém da polícia secreta cubana, vai ligar ou para Pequim ou para Moscou e falar, como é que a gente derruba esse negócio aqui? Tá? E aí vai virar uma guerra tecnológica. Tá? Mas, só para registrar, pessoas que usam VPN continuam conseguindo acessar as redes sociais em Cuba. Tá? Se você não sabe o que é VPN, é basicamente ele deixa a sua navegação anônima. Tá? Então você está aqui no Brasil e via VPN você pode navegar como se o seu IP fosse da Bulgária, tá? Por exemplo. Outra questão em Cuba, né, é essa possibilidade ou não, né, de maiores reformas. E o Dias-Canel, por exemplo, falou, dentro das coisas que ele falou, né, temos que ganhar experiência com esses problemas, temos que levar adiante uma análise crítica da nossa sociedade para melhorar, evitar a repetição. Ele disse que tem 3 tipos de manifestantes: os contra-revolucionários, os criminosos e os com frustrações legítimas. Então, quando a gente fala de uma reforma ou não, de uma expansão maior ou não de Cuba, aí entra a questão da comunidade internacional. Como a gente falou várias vezes nos últimos anos, né, a União Europeia, por exemplo, está louca para fazer investimentos em Cuba. Tá? Eles enxergam Cuba como um local estratégico geograficamente, porque é do lado do Canal do Panamá, uma população ávida para consumir e uma população com bons níveis educacionais. Então, são possíveis clientes valorizados, uma infraestrutura que precisa ser modernizada e estava sendo modernizada, especialmente com o investimento chinês. A Europa quer entrar nesse mercado. Vamos lembrar, a Federica Mogherini foi até Cuba, tá? Fala, olha, queremos participar aqui da brincadeira. Federica Mogherini passa longe de ser qualquer comunista. Tá? Ela está interessada em negócios, ela está interessada em grana. O embaixador da União Europeia em Cuba, o Alberto Navarro, como o próprio nome diz, é espanhol, numa entrevista em fevereiro de 2020, disse que a União Europeia considera o embargo ilegal, que força que empresas desistam de investir em Cuba e é uma maneira de estrangular a economia cubana. Ele deu essa entrevista, eu dei nome e data, a entrevista está na Reuters, tá? Porque naquela circunstância os Estados Unidos avançou em um processo contra uma rede espanhola de hotéis que opera em Cuba. Tá? Então, quando a gente fala de abertura ao desenvolvimento de Cuba, dificilmente isso vai ocorrer com uma ruptura absoluta. Tá? É muito difícil a gente ter uma ruptura completa em Cuba, salvo com uma ação militar. Tá? E aí entra, por exemplo, o prefeito de Miami, né? Não sei o que ele havia consumido dessas declarações, o Francis Suárez, que é filho de um cubano, dizendo que é hora do governo, né, federal intervir em Cuba e realizar ataques aéreos.
E a gente tinha citado na última edição do programa convencional a congressista Maria Elvira Salazar, que também é filha de cubanos, e ela tuitou, né, de que a bandeira dos Estados Unidos é um símbolo de liberdade e democracia no mundo todo. Eu sugiro a ela ver manifestações ao redor do mundo. O que fazem com a bandeira dos Estados Unidos, na verdade? Pois em alguns lugares, vai em Bagdá. Pra você ver o que eles acham da bandeira do Donald Rumsfeld, para ficar no que a gente falou no último programa. Então, assim, quando a gente fala, né, de uma abertura em Cuba, alguma coisa assim, esse processo, muito provavelmente, ele correria de forma muito mais transicional, do que com uma ruptura. Por quê? Porque vamos supor que a comunidade cubano-republicana da Flórida consegue apoio das Forças Armadas dos Estados Unidos, realiza uma intervenção em Cuba, derruba o governo e proclama um novo governo. Você ainda vai ter uma fatia grande da população que vai guardar rancor disso. Uma fatia da população que defende o atual governo. Tá? Vai ser um novo choque. Não vai ser uma abertura, uma transição. Vai ser mais um choque, mais uma ruptura, mais um trauma. Então, a questão da comunidade internacional, repito, é só a gente ver os sinais que a União Europeia dá em relação a Cuba. Tá? A União Europeia deseja uma Cuba mais aberta para fazer negócios e sem necessariamente a postura que acaba sendo muito presente nos Estados Unidos, que é, além de uma postura ideológica, né, por conta da Guerra Fria e a herança de relações, é também uma postura movida por um lobby muito forte da comunidade cubana exilada e das grandes empresas e mafiosos que se sentiram prejudicados com as nacionalizações de propriedades pós-Revolução Cubana de 1959. Tá? Vamos lembrar, Bacardi. Tá? Bacardi era uma empresa cubana. As instalações da Bacardi em Cuba foram confiscadas pelo governo, se tornou o rum Havana Club, que é um rum estatal cubano, e a Bacardi teve que ir para os Estados Unidos. Concentrar suas operações nos Estados Unidos. Teve até uma série que durou pouco tempo que falava disso, era uma série chamada Cane, né, de cana-de-açúcar. Mas era muito ruim essa série. Então, era muito ruim e o protagonista era o Jimmy Smith. Ele é o pai adotivo da Leia em Star Wars. E ele fazia NYPD também. Eu não assisti no NYPD. Ele faz o pai da Amy Santiago em Brooklyn Nine-Nine. Também, faz o pai biológico da protagonista da série Get Down também. Então, assim, esse exemplo que eu dou é um exemplo bobo, mas é importante colocar que você tem um lobby muito forte nos Estados Unidos e isso acaba, então, a gente chega, né, no grande megazord da treta, que é o embargo dos Estados Unidos a Cuba. Então, vamos fazer uma brevíssima recapitulação e mencionar quais são os problemas do embargo. Inclusive, né, bem clickbait, né? 10 problemas do embargo dos Estados Unidos a Cuba. Você não vai acreditar no 8. Eu tava pensando no número 8 também. Vou jogar no bicho. Os nossos ouvintes vão entender. Então, assim, o embargo dos Estados Unidos a Cuba, para começo de conversa, ele não é um embargo que foi realizado do dia para a noite numa canetada. São basicamente 3 camadas de embargo. A primeira é logo depois da Revolução e antes da invasão da Baía dos Porcos, quando o governo Kennedy financia dissidentes cubanos para tentarem invadir a ilha de Cuba e derrubar o Fidel, que já era presidente. A segunda camada é depois da crise dos mísseis de Cuba. Tá? E a terceira camada é depois da dissolução da União Soviética. A primeira camada foi para, ostensivamente, forçar Cuba a negociar por conta das nacionalizações e confiscos.
Os Estados Unidos dizia que Cuba não queria negociar e Cuba dizia que os Estados Unidos estavam tentando extorquir Cuba. A segunda camada foi basicamente uma punição à aproximação com a União Soviética e isolar Cuba do restante do continente americano. E a terceira camada, depois da dissolução da União Soviética, era basicamente pressionar o fim do governo Fidel Castro. O raciocínio do governo Clinton foi: olha, sem a União Soviética, Cuba não vai ter como se manter muito. Então vamos reforçar o embargo e com isso Cuba vai acabar tendo que negociar, Cuba vai acabar se rendendo, ou então a gente vai conseguir fomentar protestos em Cuba que vão derrubar o governo, a gente vai criar uma crise. Então essa foi a orientação. E parte desses mecanismos, tá? Como eu disse, são mais de 200 atos dos Estados Unidos perante Cuba. Vários deles são atos executivos, na canetada. Mas 6 deles são leis passadas pelo Congresso, especialmente nos anos 90. Então, não dá para um presidente dos Estados Unidos, na caneta, acabar com um embargo. Tá? O termo correto, gente, é embargo, não é bloqueio. Bloqueio é o que teve durante a crise dos mísseis e é o termo usado pelo governo cubano como um slogan político que eu já vou chegar. Então, o Obama, né, ele se encontrou com o Raul Castro, restaurou relações, queria se reaproximar, né, de Cuba, tivemos ali inclusive a possibilidade de investimentos, de turismo, porém ele não conseguia encerrar o embargo, porque não dependia da caneta dele, dependia do Congresso. E o Congresso, a não ser que os democratas consigam, né, uma vitória gigantesca, e mesmo assim alguns democratas vão ser contra, não vai passar o fim do embargo. Tá? E com essa terceira camada do embargo, e a gente falou do embargo curiosamente no programa passado justamente, os Estados Unidos passou a punir não apenas empresas e cidadãos do próprio país que façam negócios com Cuba, mas também empresas e cidadãos de outros países que façam negócios com Cuba. E os Estados Unidos conseguem fazer isso basicamente por conta do seu tamanho, né, da sua economia, por conta de ser o emissor da principal moeda comercial internacional, pelo tamanho do seu sistema financeiro, bolsas de valores. Né? Se Suriname falasse, olha, quem fizer negócio com Cuba a gente vai impor sanções, todo mundo dava risada. Então, a maioria das empresas, quando deseja investir ou fazer negócios com Cuba, usa subsidiárias locais para tentar contornar as sanções. Mas ainda assim é um risco muito grande e essas subsidiárias locais são sempre marcadas por corrupção, porque são ligadas normalmente a pessoas do alto escalão do Partido Comunista. Então são pessoas muitas vezes que vão entrar ali com um interesse já meio, olha, eu facilito para você se você facilitar para mim. Então, novamente, o embaixador da União Europeia em Cuba, que fala que o embargo é para fazer as empresas desistirem de investir em Cuba. Em 2010, por exemplo, uma empresa francesa, CGG, teve que pagar mais de $600 mil em multas aos Estados Unidos por ter vendido maquinário para Cuba. Tá? Então, você tem um problema muito grande de empresas e cidadãos de outros países tentarem ou conseguirem investir em Cuba. Ah, mas Felipe, eu já ouvi dizer que a Ambev está em Cuba. Lá em Cuba você pode tomar, tem cerveja brasileira nos hotéis. Sim, a Ambev usa uma subsidiária local. Não é a Ambev que vende para Cuba diretamente, tá? Com isso, repito, a subsidiária local, ela parece uma solução, mas ela no fim das contas é um problema, porque a empresa ela vai ter que se meter em politicagem, com propina, riscos de eventuais abusos de poder, sei lá, problemas, confisco, e uma centralização dentro do próprio aparato de Estado cubano, tá? Outra coisa que é importante destacar, mas por que Cuba então reclama do embargo? Eles não queriam se livrar dos capitalistas? Né? Comércio antecede muito, seja capitalismo, socialismo, qualquer coisa. Comércio é uma base, é um pilar fundamental da civilização. Tá? Pessoas fazem comércio há milhares de anos.
cidades, estados. Então, assim, comércio não depende de capitalismo ou de socialismo. Tá? Então, assim, o direito ao comércio, inclusive, é violado pelo embargo. Tanto que no programa passado, como a gente mencionou, a Assembleia Geral da ONU, pela 29ª vez, condenou o embargo com 184 votos a favor. Basicamente, o mundo inteiro votou contra o embargo. Só Estados Unidos e Israel votaram a favor do embargo, e Colômbia, Brasil e Ucrânia se abstiveram. Todo mundo votou contra o embargo, tá? Porque o comércio é um direito. E veja só, quando a gente fala de uma ilha, né, ilhas precisam fazer mais comércio ainda. Salvo países com economias muito desenvolvidas ou com territórios muito grandes, né, o comércio é uma parte importantíssima da economia. Então, quando a gente olha para Cuba, a relação entre comércio e PIB de Cuba é de 31,6%. A média mundial, segundo o Banco Mundial, é 56,2%. A vizinha Jamaica é 77%, mais que o dobro. Taiwan, 103%, ou seja, Taiwan faz tanto comércio que parte dele é um entreposto comercial. A Irlanda, 200%. Ah, mas nenhum desses países é socialista. No Vietnã, essa relação é 200% também. Tá? A Cuba só tem uma relação entre comércio e PIB maior que países ou desenvolvidos, como o Japão, ou territorialmente grandes, como o Brasil, que além de grande é protecionista, ou países que são as duas coisas, como os Estados Unidos. E aí, olha só, o que para mim acaba sendo a relação que mostra o peso do embargo e o peso da radicalização do embargo dos anos 90 no comércio cubano. Em 1985, segundo o Banco Mundial, a relação comércio-PIB de Cuba era 78%, mais que o dobro atual. Em 85, com quem ela fazia comércio? União Soviética, Alemanha Oriental, principalmente. Com o fim desses parceiros e o endurecimento do embargo, esse número caiu. Então não é que Cuba é avessa ao comércio ou que Cuba nunca fez muito comércio. Não, existe um motivo para esse comércio cair. E, segundo um relatório de uma das agências da ONU, publicado em 2018, o embargo custou à economia cubana cerca de 120 bilhões de dólares desde 1962, concentrados a partir de 2006. Essa quantia, 120 bilhões de dólares, é maior que o PIB cubano. Tá? A gente está falando de uma grana bastante considerável quando a gente pensa nas cifras cubanas. Aí alguém pode dizer, mas não é uma cifra que vai fazer Cuba virar um país de primeiro mundo. Não, de fato não é. E aí entra, né, o clickbait, o motivo número 8. O embargo, no fim das contas, ele é talvez mais prejudicial não, mas ele é bastante prejudicial aos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos perdem oportunidades de comércio e de investimento em Cuba por conta de uma quantia que, corrigida, dá mais ou menos 7 bilhões de dólares. Tá? Então, Cuba confiscou 7 bilhões de dólares dos Estados Unidos de 59 a 63. E essa quantia poderia ser revertida, poderia ser retornada em, 2 anos, num fluxo comercial normal. Tá? Até porque existe um comércio, mas, como eu disse, é um comércio que tem que dar várias voltas, normalmente é restrito a alimentos, tá? Remédio. Então, assim, os Estados Unidos perdem a oportunidade de investimentos. E, segundo, o governo cubano tem um escudo gigantesco, pronto, para justificar, ou como paliativo, todo e qualquer problema de Cuba. O embargo tem um peso importante na economia cubana? Sem dúvida. Ele é o único responsável por quaisquer problemas cubanos? Não, não é. Mas garante um escudo ao Estado e ao governo cubano. Que é, tá tendo apagão, somos contra o apagão. O governo vira e fala, olha, gente, é culpa do bloqueio. Tá tendo falta de vacina. Gente, é culpa do bloqueio. Tá tendo não sei o quê, é culpa do bloqueio. O próprio governo cubano acaba tendo esse escudo para se defender, que é o embargo.
Quem fala isso, por exemplo, é a Hillary Clinton, que é uma falcoa. Ela passa longe de ser uma pessoa paz e amor. É uma pessoa que pode passear nas ruínas da Líbia apreciando a própria obra. E ela fala que o embargo hoje não, né? Mas há 20 anos, já 30 anos, acaba servindo muito mais a uma retórica cubana de se livrar de quaisquer responsabilidades do governo, colocando a culpa no embargo, que, repito, tem um peso importante. Inclusive, no segundo mandato do marido dela, que foi um dos momentos de maior tensionamento político entre os Estados Unidos e Cuba pós-Guerra Fria. O Bill Clinton queria, sei lá, terraplanar Cuba, não sei. Aí fez aquele jogo de beisebol lá, meio pra disfarçar e tal. Então, assim, quando o Miguel Dias-Canel fala de Cuba, fala do bloqueio, quando a gente fala dos problemas, né, ligados à questão do comércio e tudo mais, isso está ligado ao bloqueio. Tanto que várias das solidariedades internacionais foram comentando contra o embargo. Tá? O López Obrador, presidente do México, falou do embargo. O Alberto Fernandes, da Argentina, falou do embargo. O Pedro Castillo, presidente eleito do Peru, falou do embargo. Claro, todos de esquerda. Tá? Mas é um elemento importante. Tá? A gente já passou muito, né, Dodô? A gente já está falando aqui de Cuba há um tempão, então, e eu estou monopolizando muito a palavra, eu peço até desculpas aqui para o Matias, mas o Matias, antes dele fazer as observações dele, eu só vou fazer uma notícia de hoje, de agora a pouco, que a Michelle Bachelet, a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, que a gente sempre comenta que tem um histórico familiar em relação à ditadura Pinochet, ela disse que é importante, é necessário, melhor dizendo, que Cuba liberte os presos políticos das manifestações. Tá? Essa notícia, repito, de hoje, e que também restaure a comunicação dentro da ilha, né? Falando especificamente da internet. O pessoal da Folha de São Paulo produziram várias entrevistas e matérias interessantes. Tá? Então, por exemplo, o Rafael Balago entrevistou o cônsul de Cuba em São Paulo. Tá? Obviamente, ele vai dar, né, a visão do governo em relação a isso. A Silvia Colombo também entrevistou o cientista político cubano exilado Javier Corrales. Ela também entrevistou um dos líderes do movimento San Isidro, que é aquele movimento de artistas formado lá em 2018, tá? De artistas jovens em protestos. Imagino até que tem uma ligação com aquele reggaeton que você mencionou anteriormente. Não necessariamente. Aquele é de artistas baseados nos Estados Unidos. Ah, tá. Então não tem nada a ver. Tem uma outra matéria da Silvia Colombo falando da questão das redes sociais, trazendo falas tanto de opositores quanto falas do Dias-Canel, tá? Então, assim, repito, como a gente está extrapolando, tal, então fica de lição de casa / sugestão para quem quiser leituras que se complementam sobre esse tema. Mas acho que a gente conseguiu desvendar mais ou menos, tá, a origem desses protestos em Cuba e que, pelo menos agora, no dia 16 para 17, deram uma arrefecida. É possível que nesse domingo, dia 18, eles sejam retomados, porque os protestos começaram num domingo, né? Eles ganhem mais força, não sei, é possível. Então também fica essa observação. Novamente, peço desculpas por ter falado um monte, o Matias fica completamente aqui à vontade e eu vou calar minha boca. Não, só para finalizar também, fica a recomendação de um artigo do escritor Leonardo Padura, que foi escrito na quinta-feira, dia 15, e traduzido ao português pelo blog da Boitempo na sexta-feira, dia 16. Né? Tá como um grito, Padura escreve sobre as manifestações em Cuba. Acho que é fácil de achar lá no blog da editora
Boitempo. Agora a gente vai para o continente, começando pela América Central, já que a justiça hondurenha condenou o assassinato da ativista Berta Cáceres. Isso, a ambientalista, ela havia sido assassinada em 2016 e agora foi condenado Roberto Davi Castilho. Tá? Ele é um militar da reserva, ele foi presidente da empresa de Desenvolvimentos Energéticos, que era encarregada de construir a hidrelétrica Águas Arca, em uma reserva indígena da etnia da ambientalista, o que levou a uma série de protestos e manifestações, e ele teria sido o mandante do assassinato e foi então condenado. Ainda vai ter audiência da pena no dia 3 de agosto e ele pode pegar até 30 anos de cana, que é a polícia máxima. Também em Honduras, a polícia prendeu 5 pessoas em Tegucigalpa que fizeram parte de uma turba de 600 pessoas que lincharam um homem italiano chamado Giorgio Scano, com pedras e machadinhas e paus, que teria matado um homem sem teto de 78 anos por supostamente ter danificado plantas do seu jardim. Tá? Então, assim, o sem-teto teria danificado as plantas, o italiano, então, foi lá e matou o sem-teto, e aí uma multidão foi lá e linchou o italiano. E ainda na América Central, na sexta-feira da semana passada, o jornalista Franklin Stalin Ramazani Vélez foi executado numa discoteca ao norte da capital guatemalteca, 16 horas após defender a renúncia do presidente Alejandro Giammattei. O jornalista já havia sofrido um atentado em 2018, no qual ele foi ferido na perna e no braço, e junto a ele morreram outras 3 pessoas que estavam na discoteca e outras 2 ficaram feridas. Agora a gente passa para a América do Sul, começando pela Colômbia, onde a Comissão Interamericana de Direitos Humanos relata preocupação pelo uso desproporcional da força policial em protestos. Pois é, tivemos a publicação do relatório de 48 páginas da Comissão Interamericana, destacando, né, o uso da violência. O documento, o PDF, vocês podem acessar lá no site, né, da Comissão Interamericana, então vocês vão lá, oas.org/CIDH. Vai lá, informes, e aí tem o relatório. Como eu disse, relatório de 48 páginas, tá? Então, assim, imagino que só vão ter interesse de ler pessoas que trabalhem com direito internacional, pessoas que trabalhem com direitos humanos, ou tenham algum tipo de relação de interesse com a Colômbia, tá? Por sua vez, a presidência colombiana rechaçou as conclusões do relatório, dizendo que ninguém pode recomendar a um país a ser tolerante com atos criminosos. Tá? Segundo o relatório, foram 75 homicídios, 4.285 casos de violência policial, mais de 300 pessoas desaparecidas e 81 vítimas de lesões oculares. Tá? Então, bastante coisa. Da Colômbia, vamos para a vizinha Venezuela, que está combatendo o crime organizado e prendeu 3 paramilitares colombianos na capital Caracas. Pois é, essa é a manchete da visão do governo venezuelano. A visão do outro lado é que a polícia venezuelana estaria reprimindo os coletivos de Caracas, né, os coletivos que faziam parte, né, do governo, eram aliados do governo e teriam rachado, né, e começaram ali basicamente a dominar algumas regiões de Caracas, mais ou menos o mesmo uso da expressão milícia que a gente fez antes, e segundo o governo venezuelano, 22 criminosos foram neutralizados e 4 agentes de segurança morreram. Segundo o governo venezuelano, 2.500 agentes
agiram para tomar o controle do bairro Cota 905, tá? Uma operação que foi batizada Grande Cacique Índio Quaiapuro, e alguns deles seriam, inclusive, paramilitares colombianos. Então, assim, o aumento da violência dentro de Caracas, para o governo, é fruto de uma ação de gangues com apoio da Colômbia, ou então contratando paramilitares colombianos. Já para opositores do governo, é um racha entre o governo nacional e os coletivos que foram criados anos atrás. Também em relação à Venezuela, outras duas notícias. Os Estados Unidos retirou parte das sanções do comércio venezuelano, autorizando o comércio de propano. Então, a Venezuela vai poder comprar propano, vai poder importar propano. O bom e velho gás de cozinha, né? E o governo venezuelano, na segunda-feira, dia 12, prendeu 2 opositores, e um deles é o ex-parlamentar Fred Guevara, que é um dos principais aliados, né, do Juan Guaidó. Tá? Segundo imagens, teve disparos de armas, ameaça de uso de uma granada, quando cercaram, né, o carro onde estava o Fred Guevara e o levaram.